A infecção pelo HIV aumenta o risco de desenvolver doença cardíaca, principalmente se a pessoa não estiver em tratamento antirretroviral ou faça pausas frequentes no tratamento, mantendo baixas contagens de linfócitos CD4 e carga viral do HIV elevada. Por outro lado, esse risco cardiovascular pode ser reduzido de forma expressiva quando iniciamos o tratamento tão logo o diagnóstico de HIV seja confirmado e a pessoa controle a infecção fazendo uso contínuo dos medicamentos. Entretanto, o risco de sofrer um infarto pode aumentar ao longo do tempo, mesmo nas pessoas sob tratamento antirretroviral e carga viral indetectável. A infecção por HIV deixou de ser uma doença de evolução fatal para se tornar uma condição crônica controlável. Dessa forma, desde que sigam corretamente a prescrição médica e levem um estilo de vida saudável, as pessoas soropositivas apresentam expectativa de vida comparável à de pessoas soronegativas. Consequentemente, o avançar da idade demanda que as pessoas vivendo com HIV gerenciem as comorbidades que venham a surgir ao longo do tempo. No vídeo de hoje, vou explicar como a infecção pelo HIV pode contribuir para o desenvolvimento de doenças cardíacas. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico infectologista e este é o canal Guia de Sintomas. Se você se interessa por assuntos relacionados à saúde e deseja saber mais sobre HIV e outras doenças infecciosas, peço que se inscreva e ative as notificações. Como o HIV afeta o coração? Nas pessoas soropositivas, o risco de infarto ou acidente vascular cerebral é 1,5 a 2 vezes maior do que nas pessoas que não têm HIV. Mesmo que a infecção esteja sob controle, o sistema imunológico está permanentemente ativado, perpetuando o processo inflamatório. Dessa forma, independentemente de outros fatores de risco, a inflamação persistente causada pelo HIV, por si só, induz o aumento da deposição de placas de gordura nas paredes das artérias coronárias, vasos sanguíneos que levam o oxigênio e nutrientes ao coração. À medida que as placas de gordura se avolumam, ocorre um estreitamento progressivo da passagem de sangue pelas artérias coronárias, reduzindo a irrigação do músculo cardíaco. Se o aporte de oxigênio e nutrientes diminui para um segmento do miocárdio, essa área com pouca irrigação sanguínea entra em sofrimento, provocando dor. É o que chamamos de angina. As placas de gordura depositadas nas paredes das artérias coronárias podem se calcificar ou não. Quando as placas de gordura não se calcificam, elas se tornam mais propensas a sofrer uma ruptura, ativando a cascata de coagulação que leva à formação de um coágulo ou trombo. Esse trombo pode obstruir totalmente a passagem do sangue pela artéria coronária, e a região do miocárdio, que deixa de receber o aporte de oxigênio, acaba morrendo. Isso é o que chamamos de infarto agudo do miocárdio. Essas placas não calcificadas são mais instáveis e tendem a ocorrer com maior frequência e extensão nas pessoas vivendo com HIV, resultando em maior risco cardiovascular. Antes mesmo da detecção de placas de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos, estudos revelaram que as artérias coronárias de pessoas soropositivas exibem respostas anormais ao estresse. Isso ocorreria porque as pessoas vivendo com HIV apresentam níveis elevados de inflamação sistêmica e de ativação imunológica permanente, mesmo que a carga viral do HIV esteja persistentemente indetectável. Logicamente, várias outras condições podem se associar ao HIV para elevar ainda mais o risco de infarto ou derrame cerebral. Daí a importância de se fazer o segmento regular com o médico infectologista, para que sejam controlados outros fatores de risco, como pressão alta, diabetes, níveis elevados de colesterol e triglicerídeos no sangue, que chamamos de dislipidemia, doenças da tireoide, consumo excessivo de alimentos que estimulam a inflamação sistêmica, falta de atividade física, tabagismo, alcoolismo, abuso de entorpecentes, sobrepeso ou obesidade e estresse crônico. Além disso, algumas drogas usadas no tratamento contra o HIV podem interferir no metabolismo das gorduras, aumentando os níveis sanguíneos de colesterol e triglicerídeos. Entretanto, é bom deixar claro que os benefícios do tratamento antirretroviral superam em muito o eventual risco de causar dislipidemia. Predisposição genética e idade avançada são fatores de risco imutáveis para doenças cardiovasculares. Os demais fatores de risco que citei anteriormente são passíveis de controle através de medicamentos e mudanças no estilo de vida. A doença arterial coronariana geralmente não provoca manifestações clínicas nas fases iniciais. À medida que as placas de gordura se avolumam nas paredes vasculares, o fluxo sanguíneo diminui e interfere no aporte de oxigênio para o segmento cardíaco, que é irrigado pela artéria comprometida. Dessa forma, durante o esforço físico ou uma situação de estresse, em que o trabalho cardíaco aumenta, a pessoa pode sentir dor no peito, falta de ar, náuseas, sensação de desmaio e batimentos cardíacos acelerados ou descompassados, que tendem a desaparecer após alguns minutos. Se você for portador de HIV, siga estas medidas para reduzir o seu risco cardiovascular. Tome os medicamentos antirretrovirais diariamente.
Siga uma dieta saudável e diversificada, rica em grãos integrais, frutas, verduras, legumes, fontes ricas em ômega 3 e probióticos. Limite o consumo de sal a menos de 6 gramas por dia, o equivalente a uma colher de chá. Tente cozinhar do zero, para ter maior controle sobre a quantidade de sal que ingere. Evite alimentos que enfraquecem o sistema imunológico. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre 8 alimentos que induzem inflamação generalizada e debilitam nossa imunidade. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Mantenha o peso ideal. Hidrate-se adequadamente. Se estiver obeso ou com sobrepeso, conte, se possível, com a ajuda de um educador físico e de um nutricionista para perder peso de forma gradual e sustentada. Pratique exercícios físicos de moderada intensidade, como caminhada, corrida, pedalada, natação, step, hidroginástica, por, no mínimo, 150 minutos por semana, dividindo essa carga horária em 30 minutos de segunda a sexta-feira ou 40 minutos 4 dias na semana. Aumente gradativamente o tempo e a intensidade dos exercícios, à medida que melhora o condicionamento físico. Abandone o tabagismo. Limite ao máximo o consumo de bebidas alcoólicas, cafeína e energéticos. Consulte-se regularmente com um médico infectologista e realize periodicamente os exames laboratoriais: glicose, colesterol, triglicerídeos, função renal, função hepática, função tireoidiana, além da carga viral do HIV. Se estiver apresentando sintomas recorrentes de dor no peito em aperto, falta de ar em repouso ou durante o esforço físico e descompasso do ritmo cardíaco, alterações detectadas em exames como eletrocardiograma, ecocardiograma, Holter 24 horas e teste ergométrico poderão sugerir a presença de obstrução coronariana, e um cateterismo cardíaco poderá identificar a localização e quantificar o grau de oclusão da artéria comprometida. Se a obstrução for significativa, é provável que o cardiologista indique um procedimento invasivo para evitar que a artéria coronária seja ocluída totalmente pelo trombo. Ele poderá indicar uma angioplastia ou um bypass cardíaco. Seu médico poderá prescrever medicamentos para afinar o sangue e um vasodilatador coronariano para tomar em caso de apresentar uma dor anginosa, além de remédios para baixar as gorduras no sangue e controlar adequadamente a pressão arterial e o diabetes. Não se automedique, pois muitas drogas podem interagir com os medicamentos contra o HIV, aumentando o risco de efeitos colaterais e eventos adversos, ou reduzir a eficácia do tratamento. Por exemplo, a simvastatina é a droga mais conhecida para diminuir os níveis de colesterol no sangue, mas pode interferir no metabolismo dos medicamentos contra o HIV e aumentar o risco de toxicidade no fígado. Portanto, informe seu médico infectologista sobre todos os medicamentos que esteja tomando, para que ele verifique se há interação com as drogas contra o HIV, e, se necessário, faça a troca ou ajuste as doses dos medicamentos em uso. Adote mudanças nos seus hábitos de vida, para gerenciar o estresse do dia a dia. Encontre um hobby, entretenha-se com amigos e familiares, viaje, descubra novos talentos, invista em seu crescimento intelectual e priorize uma boa noite de sono restaurador. E este vídeo termina por aqui. Você compreendeu as informações que foram transmitidas? Deixe seus comentários. Se curtiu, dê um like. Se ainda não for inscrito, peço que se inscreva e ative o sininho. E obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.